Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hélio, fazendo essa primeira aula para vocês aqui do primeiro ano, né? Nesse período aí de pandemia. Espero que todos estejam bem nas suas casas, cumprindo as recomendações aí do Ministério da Saúde e da OMS. Legal? Então, seguinte, nesse primeiro contato nosso, né? Primeiro ano, se recorda que nós estávamos aí estudando clima, né? Em uma turma nós estávamos estudando aí os cientistas que contribuíram para o estudo da astronomia. Então essa aula é direcionada para as turmas que estavam estudando sobre clima, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é a atmosfera terrestre. Essa aqui vai ser a primeira aula sobre a atmosfera terrestre, tá? E eu vou trabalhar alguns conceitos principais com vocês. Esse vídeo ele vai ser bem curto, vai ter, acredito que no máximo 5 ou talvez 10 minutinhos aí. Vai ser bem curtinho, eu vou fazer vários vídeos aí separados para que não fique muito maçante e cada vídeo tem um título aí para vocês irem direto ao assunto, legal? Então essa primeira parte são os conceitos principais aí sobre a atmosfera, legal? Então, primeira coisa para a gente saber, corre aqui ó, estrutura da atmosfera, certo? Antes de nós falarmos sobre essencialmente a estrutura, tá? Eu quero definir com vocês um conceito para a gente colocar aqui, ó, do que é a atmosfera terrestre, tá? Então vou puxar essa imagem aqui do ladinho, ó, para ficar mais fácil da gente entender. A atmosfera nós entendemos aí como um conjunto de gases, né, uma camada de gases que ela está envolvendo o nosso planeta Terra, certo? A gente vai observar que nós colocamos uma nomenclatura para definir o estudo desses gases de acordo com a altitude em que eles se encontram, as suas características e quais os gases que predominam em cada camada, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, da superfície subindo verticalmente, né, em direção aí ao céu, o espaço, 5 camadas principais, que são essas que estão listadas aqui. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Nós vamos ter um macete que eu vou passar para vocês, que é para vocês memorizarem cada uma delas, né? Memorizar a sequência. Então, observe comigo. Você vai memorizar a palavra tente. Tente, parecido com tentar, só que no lugar do N, você coloca M. É só você substituir aqui, ó, observar a primeira letra de cada palavra. Troposfera T, estratosfera E, mesosfera E, termosfera T, exosfera E. Tá? Então, de baixo para cima, você já decorou para não confundir qual camada que vai aonde. Você escreve lá TMT. De baixo para cima, você tem a sequência aí das camadas. Legal? Bom, aí é o seguinte, nessa imagem aqui, ó, você vai observar. Professor, o que é a atmosfera aqui? A atmosfera é essa representação em roxo claro que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá um zoom aqui. Esse roxinho claro, perto de onde está escrito Hadley Cells, né? Que é a cédula de Hadley. Por que ela é mais contraída nos polos, né? Se você observar aqui em cima, no extremo norte, Círculo Polar Ártico, e aqui no extremo sul, Círculo Polar Antártico, ela é mais retraída, e aqui nas áreas equatoriais ela é mais abauladinha, podemos dizer assim, né? Porque aqui nós temos as áreas mais aquecidas, né? A linha do Equador aqui, ó, na chamada área intertropical, nós temos aí maior aquecimento dos gases atmosféricos, né? E quanto mais eu me afasto do Equador em direção ao norte ou em direção ao sul, a tendência é a temperatura diminuir, porque a radiação solar também diminui em função da diferença de latitude. E isso só acontece por conta do nosso planeta ser inclinado. Legal? Então, essa aqui foi a primeira parte, introduçãozinha. Voltamos aqui ó, nos nossos slides e a gente observa o seguinte, ó. Primeiro nós vamos entender aqui este gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui na lateral, né? Que ele diz o seguinte, ó. Eu vou ter a definição aqui das camadas e algumas características principais. E o mais importante é entender a lê-lo. Então aqui, ó,
Aqui embaixo, nessas barrinhas azuis que vão para amarelo e vermelho, da esquerda para a direita, nós temos a variação da temperatura, ok? A linha vermelha que vocês estão vendo subindo aqui, ela é uma linha que mostra a oscilação da temperatura, tá? Então é só você observar aqui, ó, ela vai mudando, né? Eu tenho na lateral esquerda, onde começa com 0, 20, 40, 60, 80, 100, né? Os números em preto, não os coloridos, representam a altitude em quilômetros. Estão vendo aqui em cima? Ó? Altitude em quilômetros, ó, bem embaixo aqui do meu queixo, ok? Legal. O que a gente vai observar rapidamente que nós vamos trabalhar cada uma delas, tá? Suas características principais. Mas eu quero passar para vocês o seguinte, ó. Nós temos a definição aqui da termosfera, também pode ser chamada de ionosfera, por conta da concentração de íons que a gente vai falar e difusão aqui das ondas de rádio, né? Cada limite da atmosfera, por exemplo, da troposfera para a estratosfera, eu tenho um termo que eu chamo de pausa. É uma área de transição, ou seja, é aquele momento, né, em que ocorre a transição das características de uma camada para outra. Então, quando for passando de cada uma delas, eu vou colocar esse termo. Então, troposfera para estratosfera, tropopausa. Estratosfera para mesosfera, estratopausa. Mesosfera para termosfera, mesopausa. E termosfera para exosfera, eu tenho a termopausa, tá? É essencialmente aqui uma área de transição, ok? Vamos falar aí agora sobre as camadas atmosféricas e as suas características, tá? A gente vai começar pela tropopausa, então você vai observar o seguinte, ó. Vamos falar de temperatura, tá? Eu tenho uma variação aqui, ó, na tropopausa, que ela sempre vai diminuir com a altitude. Então eu digo que ela é inversamente proporcional à altitude, tá? Então se você pegar a temperatura média mundial aí em torno de 18, 20 graus, você vai observar que à medida com que você sobe verticalmente, ela vai diminuir a temperatura, tá? Então é o que explica o fato de ser muito mais frio aqui, ó, no topo do Monte Everest, por exemplo, do Monte K2 ou de qualquer formação de relevo, tá? Então ela diminui aí com a altitude, tá? Bom, até onde que ela vai se estender aqui? Em torno de 18 quilômetros mais ou menos, né? Que eu tenho as principais características da troposfera, tá? Então, vamos falar rapidamente sobre cada uma delas aqui, ó. E nós já voltamos aqui falando da composição dos gases, tá?